O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, liderado por Ivani Fazenda, do programa Educação Currículo, tem a grata satisfação de apresentar uma professora sui generis. Por que digo sui generis? Porque a falta de formação de professores para diferentes carreiras, como administração, direito, autuárias e outras, causa enormes problemas, haja vista ser necessário uma gama de conhecimentos que extrapola o conhecimento científico destas disciplinas. Falta para esses profissionais o despertar para uma aprendizagem significativa. Uma aprendizagem que leve o aluno a interrelacionar a teoria e a prática, que devem sempre andar de mãos juntas. Encontrei a nossa convidada no lugar sui generis, não aqui na universidade, embora ela pertença ao quadro de professores de direito da Universidade Católica. Eu a encontrei na Procuradoria-Geral do Estado a convite para dar um curso de didática e metodologia. Quando Deus me mandou este grande presente, eu fiquei muito satisfeito porque esta professora veio corroborar com aquilo que eu havia desenvolvido no curso. A professora que nós temos a honra de receber hoje é a doutora Mara Regina de Oliveira. Mara, é um prazer imenso tê-la aqui conosco na TV PUC para mais um programa do Pensar e Fazer Arte, para falarmos um pouco do ensino de direito. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e depois que você continuasse também falando como geralmente ele se dá, como esse ensino como ele se realiza em relação ao aprendizado, ao aluno. Bom, professor Cláudio, o prazer é meu, né, em participar desse evento. Eu desenvolvo meu trabalho na universidade há 21 anos, né? Iniciei minha vida acadêmica aqui na PUC, né? E muito do espírito interdisciplinar da PUC, predominante em outras faculdades, influenciou meu trabalho no curso de Direito. Né? Falando um pouquinho sobre o ensino, me considero até hoje uma certa exceção no curso de Direito, porque tradicionalmente predomina, apesar da PUC como um todo ter esse trabalho maravilhoso interdisciplinar, a visão mais tradicional. Né? A visão tradicional parte da seguinte postura metodológica. Né? Como o direito ele tem um viés prático, que é percebido, normalmente as disciplinas focam o aspecto que a gente costuma chamar dogmático do curso. Né? Então, os professores costumam relacionar todas as codificações positivas com teorias que buscam, no ponto de vista hermenêutico, captar o sentido desse material normativo. Né? A grande armadilha é que, de fato, um estudo prático, ele necessita de um aprofundamento linguístico que a própria visão dogmática não consegue fornecer. Sim. Né? E eu sempre fui muito influenciada pelo espírito da PUC, sempre gostei muito de cultura, de arte, e eu procurei trazer por uma iniciativa própria um pouco dessa visão de mundo e de ensino para o curso de Direito. Muito bom. E o que você acha das matérias de prática? Você acha que as matérias de prática de ensino, por exemplo, deveriam atingir essas outras áreas que elas não contemplam? Quer dizer, essas matérias deveriam ser ensinadas a outros professores que nunca tiveram contato com as práticas de ensino? Sem dúvida, porque nós temos na nossa grade curricular algumas matérias específicas onde a visão teórica crítica predomina. Né? Eu tenho a felicidade de sempre ter trabalhado com elas. Introdução ao estudo do direito, lógica e metodologia jurídica, filosofia do direito, são matérias do meu campo de atuação. E você tem as matérias especificamente jurídicas, como direito penal, administrativo, direito civil, processual. Nessas predomina esse estudo dogmático que eu falei, como estratégia metodológica, é um estudo voltado para a prática. Mas a grande armadilha é que a gente procura mostrar, do nosso ponto de vista teórico, que sem essa base crítica linguística, no fundo você não alcança esse viés dogmático pretendido, porque o raciocínio dogmático é estratégico. E ele só funciona se for percebido como estratégia, não como realidade em si. E nós temos um certo equívoco cultural no ensino brasileiro, acho que não é só no direito, mas em geral, todas as matérias. De ter uma visão, digamos assim, simplista e, de certa forma, entre aspas, analfabeta da linguagem.
Né? Nós vemos a linguagem como representação da realidade e não como algo que constitui a realidade. Né? Embora nessas matérias a gente faça um esforço de mostrar isso para o aluno, o ideal mesmo seria que houvesse mais integração, porque vem o professor de filosofia do direito e faz a sua análise crítica. Aí vem o professor de direito com uma matéria específica e não faz essa ponte. Né? Eu criei uma matéria agora no 5º ano, matéria optativa, eu tenho quase 50 alunos, hermenêutica jurídica. Eles estão saindo da faculdade, quando eu falo certos conceitos básicos da linguística, eles arregalam o olho. E eu falo para eles, vocês não se lembram de metodologia lógica, de redação em linguagem jurídica? O currículo da PUC é bom, mas ainda falta, a meu ver, uma visão interdisciplinar mais abrangente. A interdisciplinaridade falta em todos os cursos, quase todos os cursos, não só aqui, mas na academia em geral. Porque o direito ele trabalha com o aspecto persuasivo. Né? E esse aspecto persuasivo tem que ser construído de uma forma crítica também e humanista. Né? Normalmente ele é automatizado de uma forma, a meu ver, pouco eficiente na cabeça do aluno. Né? Quer dizer, e no fundo, porque eles veem os alunos como, em princípio, a visão crítica fosse atrapalhar a prática, é o contrário. A visão crítica não só te torna mais humana, como também um profissional prático mais eficiente. É claro. Né? É claro, porque teoria sem prática... E os concursos públicos hoje estão inserindo no programa toda essa discussão teórica. Eles já percebendo que não podem aprovar juízes, promotores, eventuais defensores públicos, que não há condição de trabalhar a linguagem tal grau de complexidade sem essa formação. Quer dizer, não é algo para o simples deleite intelectual, humanista, mas também necessário para você ter uma prática que funcione. Porque o direito tem esse compromisso com a funcionalidade. Sim. Né? Diferente de outras ciências humanas, onde funcionando ou não interessa tanto. No caso do direito, é uma coisa muito complicada. Quer dizer, mas esse descolamento dogmático é estratégico. Agora, muitos vêm como realidade. Aí está, a meu ver, o ponto de dificuldade. Muito bem. E você, obviamente, não segue a linha confortável, amplamente usada no ensino de direito, não só aqui, como em outras faculdades, né? Porque os professores de prática de ensino recebem queixas de toda a universidade. Parece que só a cadeira que nós estamos dando, não é? É a que reclama. Não. Há várias reclamações que você ouve assim sobre a falta de didática, a falta de contato com o aluno, entende? E como no todo da pobre educação brasileira, o que você faz? Como surgiu a ideia de interrelacionar o ensino de direito e o cinema? Bom, surgiu de uma forma assim profundamente honesta. Em primeiro lugar, como pessoa, sempre tive muito interesse nas artes, né? Eu não sou de São Paulo, eu vim aqui com 17 anos para estudar e me encantei com a vida cultural da cidade. Daqui não saio mais. Né? E percebi lá nos bancos escolares, no campo do direito, esse fechamento, que era um pouco mais que estratégico, um fechamento quase que cultural. Né? Quando eu me tornei professora, eu tive a felicidade de fazer mestrado e doutorado na área de filosofia do direito. Eu comecei minha vida acadêmica na PUC, mas também fui dar aula em outras faculdades, que tem um público um pouco diferenciado. Né? Alguns colegas até me falaram, mais experientes, você vai dar aula em tal universidade? Cuidado, os alunos lá são analfabetos funcionais, não use o mesmo texto que você aprendeu a trabalhar aqui na PUC. Tem que reescrever o script sempre. E aí eu disse, eu sou um pouco teimosa e alguns colegas realmente deram esse conselho com uma certa sinceridade, outros com uma certa ponta de cinismo. Né? Para os analfabetos, um texto analfabeto seria não seguir o conselho, né? E procurei levar o material que eu utilizei para a sala de aula, né? Aquilo que eu acreditava, eu procurei transmitir para eles. Obviamente, percebi a dificuldade linguística. A principal dificuldade linguística na minha área é a abstração dos textos. Né? E o cinema entrou aí como uma ferramenta pedagógica, visando exatamente suprir essa abstração, porque a grande dificuldade dos alunos não era só com a compreensão semântica do texto, mas era a percepção, porque isso eu fazia em aula, né? Essa decodificação era dada pela aula expositiva. Transformar aquela linguagem, uma linguagem mais acessível, eu fazia na aula. Mas era perceber qual a relação daquela discussão com a realidade. Daí o cinema, para mim, funcionou como uma espécie de laboratório. Eu comecei a trabalhar com alunos que tinham muita dificuldade de compreender temas, e eu diria que uma boa parte dos que tinham interesse em aprender, conseguiram aprender através dessa associação com o cinema, que, a meu ver, simula uma espécie de realidade mais real do que a nossa própria realidade. Porque você vive certa experiência do cinema
fictícias, mas que simulam uma vivência que você não vai conseguir alcançar na sua própria vida concreta. E o resultado foi muito positivo, né? Fiquei muito satisfeita. Quando eu falo resultado positivo, meu foco são os alunos interessados, porque quando não há interesse, né, você tem dois tipos... Uma motivação. Porque se a pessoa não quer estudar, não é só um problema, né, de entender, de compreender, ela não tem interesse. Muitos alunos vêm na expectativa de comprar realmente o diploma, a gente sabe disso. Sim. Né, que é uma coisa muito ruim. Mas aquele aluno que queria aprender, mas tem uma certa dificuldade, tanto que hoje, às vezes eu encontro ex-alunos de 13, 14 anos, e são muito simpáticos, sabe? Ô, professora, lembra de mim? Valeu. Exatamente. E é uma coisa assim que, para mim, aos poucos, se tornou muito prazerosa. Muito Porque bom. eu fui aprendendo também com esse processo, né? A minha própria visão sobre o cinema foi se aprofundando nesse processo. Aquilo que inicialmente era mais um exemplo, aos poucos eu fui aperfeiçoando. E hoje o cinema é muito mais que um exemplo para mim na aula. Mas o ponto que eu acho importante ressaltar foi um trabalho espontâneo e sincero. Jamais fruto de um modismo, coisas que a gente observa hoje, né? Em termos de arte não existe, acho, modismo, né? Assim, no ensino, como a gente utiliza a arte. Eu acho que não, eu acho que é um processo criativo. Mas alguns tentam, viu, professor, hoje copiar, né? Sim, copiar. Direito de cinema, você que dá a relação de filmes, não adianta. Não adianta, exatamente, porque você tem que sentir aquilo. Porque é um trabalho tão pessoal, né? Uma coisa assim, que é o envolvimento da alma. Isso é uma coisa muito bacana. Né? O envolvimento da alma, a escolha do filme que você faz, a forma que você relaciona. É um diálogo assim muito peculiar com o aluno. Muito né? bom. E a teoria e prática, então, se casam através do cinema. Porque a filosofia do direito, por exemplo, que é a minha área principal de atuação, né? Envolve temas que têm uma ligação direta com a realidade. Violência, liberdade, poder, justiça. E muitas vezes os textos, devido à sua necessidade de concretização racional, eles perdem um pouco dessa abordagem. Sim. Né? E recentemente eu tenho encontrado autores... Você a recupera através do cinema. Recupera através do cinema. Que maravilha. Né? Mas sempre, nunca também excluindo a análise teórica dos textos. Sempre procurando, claro, né? É claro. Procurando associar uma coisa a outra. Associar a teoria e prática, claro. Porque também o risco de você trabalhar com material fílmico, a meu ver, é ele cair num vazio. Ou assim, num senso comum. Sim. Eu estou tentando justamente a nível acadêmico desenvolver eu tenho, né, matérias de pós-graduação na Universidade de São Paulo, onde eu procuro mostrar que é possível fazer uma pesquisa até séria, séria no sentido assim, até caráter científico, né, relacionando esses temas. Não é uma coisa que vira aquele bate-papo para agradar o aluno, porque é um pouco deturpado, eu acho, que esse trabalho, né? Nem sempre eu acho que as pessoas usam devidamente. Alguns pensam, está na moda, vou passar um filme para os alunos. Olha, eu fiz modéstia à parte. Como eu disse, esse trabalho vem aperfeiçoando. O curso que eu dei no pós-graduação na USP, o pessoal sai esbaforido, falando que difícil, assim. Porque quando você se propõe a olhar, tem que pensar. É claro. Então, aí que está, professor. Eu não quero apenas formar alunos que decorem as teorias. Eu quero formar alunos que, a partir do conhecimento profundo das teorias, desenvolvam mecanismos de raciocínio pessoal. Esse é o objetivo. Claro, muito bem. Até eu falo para meus orientandos, né, do pós, eu não quero só um resumo de livros aqui. Né? Porque isso né? é extremamente enfadonho, porque, como o senhor mesmo mencionou, a internet, já se falou de tudo no mundo hoje, né? Sim. Mas você sabe que ao relacionar esses temas com o cinema, você descobre brechas novas. Sempre. O trabalho é extraordinário. E eu tenho um prazer pessoal. O primeiro prazer é meu. Talvez seja até um pouco egocêntrico isso, mas quem mais aproveita esse trabalho sou eu. Porque nós temos que ter um interesse, né? Porque se não houver interesse também, a gente a falta de interesse não nos motiva a procurar coisas novas, não, a fazer essa inter-relação, que para mim é importantíssimo. Eu não trabalho em sala de aula sem inter-relação. Ou eu atuando como ator, ou eu trazendo material de fora, ou mandando ver, entende? Quer dizer, não é possível para mim. Porque mesmo no campo da filosofia do direito, que é, na base, um campo de reflexão, né? Você tem hoje uma visão, eu diria, visão teórica reprodutiva. Sim. Né? Reprodutiva todo o ensino. Né? Então é uma coisa muito cansativa. Que tem resumo de tudo hoje em dia. Né? Então, na minha época ainda, no mestrado, havia uma certa expectativa. Vou resumir esse autor que ninguém resumiu hoje, não Sim. só na internet, mas nas livrarias. Todos os autores clássicos, eles têm acho que 50 resumos cada um, né? Sim. Ou mais. Sim.
Né? Então, da onde extrair uma base de reflexão nova? O cinema, a meu ver, não só o cinema, a arte em geral, que o cinema, a meu ver, tem muita disponibilidade material. Né? Porque uma peça, por exemplo, tem uma peça que está em cartaz que eu recomendei aos alunos para assistirem, 12 Homens e uma Sentença. Ao filme também que eu já trabalhei. Mas há muito mais dificuldade, né? Eu não posso trazer a peça para a sala de aula. O filme eu posso resgatar Claro, uma então cena. eles vão ao teatro. É. Então você os convida para ir ao teatro. É o que eu faço. Eu consegui levar alguns orientandos meus. Na graduação é mais complicado. Né? Mas o cinema ele tem essa abordagem. Fora isso, recentemente eu pesquisei mais a respeito, né, do tema, inclusive autores que dizem a imagem tem um poder de penetração muito mais eficiente do que a própria palavra. Porque a palavra precisa de uma decodificação racional. Sim. E no direito, como embora exista a prevalência do aspecto tecnológico, técnico, o direito não deixa de estar relacionado com o humano. Né? O humano Nem em pode si. deixar. Nem pode, então. Mas o cinema resgata essa dimensão que muitas vezes é tratado nos textos de forma assim, mais racional também, mais fria, um pouco mais abstrata. E o cinema resgata essa dimensão humana e, de acordo até com alguns autores que eu estou lendo agora, eu descobri que tem essa afinidade intuitiva com eles. Na época que eu comecei a trabalhar, eu não pensava em nada disso. Uma coisa mais intuitiva, Sim, sim. mas, como eu disse, profundamente genuína. Acho que esse é um detalhe importante que a gente tem que ressaltar. Né? Que bom. Porque a gente cresce muito com esse processo. Muito como professor, cresci como professora, como pessoa. Mas, inicialmente, eu via de uma forma mais intuitiva. Hoje, eu percebo, e dizem alguns autores, também nessa linha de raciocínio, a afetividade é um elemento importante para a cognição de certos temas. Mas não afetividade no sentido, assim, comum da expressão, do melodrama, não é isso. Um filme extremamente frio, ele comove, entre aspas, para a apreensão cognitiva de certos temas. Né? A questão do poder, da liberdade, da justiça. Então aí da violência. Um texto não consegue fazer isso. Né? É uma espécie de vivência simulada, é como viver aquela situação que é descrita naquele texto. O cinema consegue fazer isso. A meu ver, de uma forma extraordinária. Maravilha, maravilha. E quem trabalha interdisciplinarmente e transdisciplinarmente como você, deve ter recebido muitas críticas desfavoráveis, né? Você deu bola a elas? Porque eu estou cheio de críticas desfavoráveis sobre como eu ensino. Né? Eu também não dou pelota, porque eu creio no que eu faço e eu vejo a repercussão que causa nos meus alunos, é isso que me basta. Uhum. Se eles estão satisfeitos aprendendo, eu gostaria de que você explicasse o que aconteceu nesse longo período, né, com a repercussão e reverberação das suas atividades junto aos alunos, junto aos departamentos, junto aos quais você trabalhou. Olha, quando esse trabalho era um pouco mais invisível, ele não incomodava tanto, né? Porque até essa associação com filmes é algo que muita gente até localiza como sendo uma coisa de colégio apenas, né? Tem essa crítica. É coisa de colégio, o colégio é que mostra. Agora os alunos estão numa faculdade, né? E sendo que a perspectiva pedagógica é outra. Você pode perfeitamente trabalhar com material fílmico no colégio. E o mesmo filme focando um outro assunto, exatamente. Um outro Até porque, ponto teórico, etc. Como eu coloquei, é sempre uma linguagem teórica básica que a gente usa como patamar comum. Sim. Eu não parto só do material fílmico, né? É claro. Mas os alunos que viram no colégio, eventualmente já aconteceu de eu exibir alguma coisa em sala, que eles já têm, mas a perspectiva é outra, porque é óbvio que é uma outra releitura. Mas quando era um trabalho mais invisível, não incomodava tanto. Quando eu comecei a publicar alguma coisa na internet, primeiro eu criei um site, e quando eu finalmente formalizei algumas matérias na Universidade de São Paulo, no pós-graduação, o que aqui na PUC eu não consegui ainda esse espaço, não tentei, confesso que eu não me esforcei muito. Vamos ver, espero. É impossível não conseguir, é muito bom. É que lá na USP, por incrível que pareça, como não há essa disputa por contrato, nosso salário é fixo, Sim. E isso não implica em melhoria de salário ou perda, basta o professor se habilitar. É um processo assim que é analisado, mas não há disputa por espaço. Em princípio, é espaço para todos aqui. Aqui eu confesso, eu não cheguei ainda, eu preciso. Mas deve. Não, deve, meu ideal é esse. Porque eu fiquei apaixonado pela aula que você deu, entende? Então eu gostaria de assistir todas. Então, professor, e na verdade é uma coisa que eu criei aqui na PUC. Né? Porque apesar de ter feito a graduação na Universidade de São Paulo, eu fiz o mestrado e doutorado aqui, e eu comecei a dar aula aqui.
Quer dizer, como professora, eu me formei pela PUC. Eu acho justo que a PUC também tenha esse retorno. Sim, Da minha parte, né? Claro. Tanto que nas minhas aulas de graduação, a primeira coisa que eu falo para os alunos é: eu sou uma professora formada pela PUC. Eu aprendi a dar aula aqui dentro. Né? Sim. Porque nós temos um ambiente disciplinar maravilhoso aqui. Claro. Embora às vezes haja às vezes, dificuldade de espaço, né? Crise financeira, mas a interdisciplinaridade que é maravilhosa. E sempre me inspirou muito. Eu sempre olhava essas discussões com filmes e falava: um dia eu vou estar aí, né? Um dia eu vou estar aí. Mas só me falava dos colegas. É óbvio que Incomodou. Incomodou. Mas é um trabalho assim que eu percebo que é meio velado, né? Nada é dito muito expressamente. O fato é que eu já sofri uma certa pressão, meio simulada, para mudar de área, mas é uma coisa muito indireta. Ao invés de falar mal do trabalho, alguns colegas sugerem: por que você não vai fazer outra coisa? Por que você não vai fazer isso, aquilo? Né? E coisas assim, pessoas que não me conhecem, que era sugerido, era sendo uma falta de interesse total da minha parte. Quer dizer, chega a ser até engraçado. Mas é interessante que eu tenha percebido isso no seu campo também. Agora, sim, eu também já fui mandado embora de uma instituição, porque eu levei uma atividade, que era o teatro, para lá, que eles não aceitaram. Eles queriam que eu desenvolvesse o livro didático. Eu não sou professor de livro didático. claro. Entendeu? Aham. Então, me mandaram embora com muito prazer. E graças a Deus saí, e ela tem nota A pelo Ministério da Educação, é uma maravilha. Então, agora, no caso do direito, sem citar nomes específicos, né? Existem algumas instituições que copiam o que a PUC faz, Sim. só que com muito mais condição financeira. Né? E eu usava essa metodologia de forma informal, eu fui copiada por uma instituição financeira, a que me empregava me mandou embora. Também. Também, Sim. mas a pessoa encarregada passou para os companheiros. E hoje em dia é um curso bem conhecido, né? E às vezes eu dou algumas dicas para os alunos, não sei citar nomes, eu falo: olha, quando vocês veem um prospecto da universidade, eu sou inovador, procura conhecer a história da PUC. Sim. Né? Infelizmente, a crise financeira da PUC atrapalha muito, né? Os alunos focam demais nisso, às vezes os próprios professores. Eu sempre digo para eles: a melhor coisa que eu posso fazer contra a crise é procurar manter o meu nível. É claro. Tanto que quando eu comecei a comprar material multimídia, eu tenho projetor, eu tenho caixa de som, eu tenho tudo. Você Eu vai ando com com equipamento. carrinho, eu vou com equipamento. E é um investimento que eu faço com prazer. Você é um carro de reportagem, vai tudo junto, aí você dá sua aula junto com... Porque até eu uso o material da PUC, mas como ele é sempre relativamente precário, um cabo às vezes está... Eu tenho o meu, tanto que minha última aquisição foi um projetor desse tamanhinho, um Benck, chamo de mini projetor. Então, porque além disso eu gosto de dar aula com audiovisual também, eu não gosto de luz. Sempre detestei luz e giz. Sempre detestei, eu projeto um poema, eu ponho a figura de um quadro, eu preciso de material multimídia. Mas os colegas que tentaram me desestimular, a meu ver, devem estar muito tristes, porque o efeito foi ao contrário. Sou uma pessoa extremamente segura do que quer, né? Claro. E eles só me mostraram, indiretamente, o quanto esse trabalho é importante. Falei: se eu estou incomodando tanto, esse trabalho é mais importante do que eu imaginava. Porque o que incomoda, o que perturba é que inova. Agora, por que, professor, isso? Porque é uma coisa que porque eu demorei para perceber qual era o núcleo de todo o problema. Porque quem trabalha interdisciplinarmente incomoda o disciplinar. Mas é impressionante, né? Incomoda de uma tal maneira que eles não conseguem nem... Ou eles entram, ou afastam a interdisciplinaridade e continuam na tacanhice da disciplinaridade, ou, então, abraçam a interdisciplinaridade e seguem um caminho mais, vamos dizer assim, mais feliz dentro da relação ensino-aprendizagem. Então, mas se essa interdisciplinaridade, no caso da arte, eu pressuponho que depende de uma afinidade genuína da pessoa. Se eles não têm, por que incomoda? Porque, às vezes, eles não são professores, eles estão professores. Então aí nós E eis a pegamos grande uma coisa mais diferença. profunda, né? Eis a grande diferença. Estar professor é uma coisa, agora ser professor requer prática de ensino interdisciplinar, requer observação de aula, requer análise, requer estágio. Para ser professor, seja de qualquer especificidade, penso eu. Eu gostaria de agradecer muito à professora Mara por ter participado do nosso programa Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, liderado por Ivani Fazenda, e gostaria de convidá-la, Mara, para fazer um novo programa, porque um só não foi suficiente para saber
o que eu gostaria de saber após aquela magnífica aula na Procuradoria-Geral do Estado. E também gostaria de agradecer ao telespectador pela companhia e avisar que caso vocês queiram alguma aula do grupo do GEP na sua escola, favor mandar um e-mail para pensarefazerarte@pucsp.br. Muito obrigado. Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque. Mas, na verdade, do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo. Então eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlaram o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo, e os Estados Unidos já eram auxiliados pela Arábia Saudita, que é o primeiro produtor de petróleo do mundo. Então, quer dizer, já o primeiro ataque em 1991 foi um resultado do interesse dos Estados Unidos em controlar diretamente as reservas de petróleo. E naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque porque eles achavam que neutralizando o Saddam Hussein, isso já seria suficiente para controlar a política de preços, etc.